Os afetos que me infestam são maiores do que eu. Os afetos que me afetam são insetos num porão do ser. Meu nome corroendo as estruturas de madeira que também são cupins do tempo e do pó. Tais afetos me são feitos desde feto. Uma casa que tem meu nome meus afetos não são bons. Olha, eu desconfio que seja ainda quando eu estava no ensino médio, na Escola Técnica Tupi, e eu assisti uma apresentação do Bytes e Parafusos, que era uma companhia que tinha, eu não sei se tem ainda, se eles permanecem fazendo algum trabalho ainda, mas eu acho que não. Mas é na época que eles estavam apresentando O Sonho de uma Noite de Verão, né? Eu ouço muito falar, né, o pessoal que convive com a gente, falar muito do Alto da Compadecida. Isso eu não tive a oportunidade de assistir, mas quando eu estudava lá, teve essa apresentação, até foi uma apresentação para os alunos da escola, né, e aí, cara, eu assisti essa apresentação do Sonho de uma Noite de Verão. Eu lembro que tinha lá um rapaz que se destacava bastante. Eu não lembro se a Clarice estava nessa montagem também. Muito provavelmente estava. Estava Jomar, estava uma galerinha aí que a gente acabou que conheceu também. Mas eu lembro que tinha um rapaz, acho que era Fábio o nome dele. O pessoal dizia que ele se destacava, e eu também achei que ele tinha um papel nessa peça que me chamou a atenção. Mas de maneira geral, assim, a apresentação, eu olhei para aquilo, assim, eu descobri que existia teatro, acho, vendo essa peça, né? Porque eu acho que eu até tinha ouvido falar já em teatro na vida, sei lá, algum espetáculo tivesse vindo para Joinville de fora, né? Alguma apresentação mais famosa e tal. Mas quando eu assisti essa peça de teatro lá, eu acho que eu tive o primeiro contato com teatro, descobri que existia teatro também. E foi uma coisa que eu vi, assim, bati o olho e pensei, cara, eu acho que ia ser legal se eu fizesse isso aí um dia, né? Eu olhei, eu gostei muito do que eu vi, achei muito muito viva a apresentação, assim, uma espontaneidade desses atores em cena, sabe? Acho que tinha uma cumplicidade muito grande, talvez um grupo que convivia há muito tempo já, de repente, e acho que foi Sonho de uma Noite de Verão, assim, foi um impacto, assim, sabe? Assistir e fazer, caramba, isso é muito interessante, muito legal isso daí. Claro, um raciocínio de alguém do ensino médio, né? Um rapaz do ensino médio, assim, enfim, eu não sei se foi exatamente assim que eu pensei, mas foi um impacto que eu me lembro até hoje, assim, foi uma coisa que eu olhei e, caramba, acho que isso aí é bem, bem interessante isso. Sim. Isso aconteceu, isso até fico feliz que isso tenha acontecido em algum momento comigo. Espero que isso aconteça outras vezes. E foi até um espetáculo que você viu, você assistiu, e eu acho que você assistiu em São Paulo, essa apresentação, e aí você chegou falando dessa apresentação, assim, de uma maneira, assim, cara, que eu fiquei, tipo, eu quero ver, tomara que eu consiga ver essa peça um dia, assim, que foi Luiz Antônio Gabriela, né? Eu tive a oportunidade, assim, acho que foi um intervalo muito curto de tempo em que tu falou que tinha assistido essa peça, e essa peça foi selecionada para apresentar no Festival de Curitiba, no teatro lá. E aí eu pensei, eu tenho que assistir, eu tenho que sair daqui da cidade, eu tenho que ir lá, nem que seja só para ver essa peça, porque eu preciso ver essa peça, preciso ver esse espetáculo, porque... E foi assim, cara, foi um arrebatamento, assim, ó, foi uma coisa inacreditável, assim, foi uma peça
em todos os aspectos, assim, ó, a direção do espetáculo, a atuação desse elenco em cena, a maneira como eles resolveram as coisas, né, como eles foram apresentando essa história, né, para o público, que é uma homenagem para a irmã do diretor do espetáculo, né, e, assim, é de uma profundidade, de uma honestidade, sabe? E de uma qualidade estética e, ao mesmo tempo, uma qualidade que não se buscou muito rebuscamento, mas que, no final das contas, ficou, e que a gente percebe que se quis fazer com coisas simples, mas ficou de uma qualidade estética incrível e, ao mesmo tempo, simples. E aquilo atingia a gente de uma maneira, sabe, cara? Às vezes, assim, eles usaram esse distanciamento, né, que existe ao vivo, né, do ator e da personagem em cena, assim, esses momentos que foi uma coisa que chamou bastante atenção também, quando eles estão falando um texto e dentro daquela lógica daquele personagem que está, e de repente eles quebram aquilo e falam com o público, tentando dar um distanciamento daquilo que eles estão falando. Mas, assim, o que me chamou a atenção bastante, assim, é o peso da história mesmo, né, dessa relação que existe familiar ali, e essa honestidade de colocar em cena, e essa pureza, essa vontade de colocar em cena essa história, e a maneira como se colocou, assim, foi tão lindo, que, assim, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu acho que eu vou contar para sempre, sabe, para os amigos, essa peça, assim, que eu assisti, e causou isso, sabe, esse impacto gigantesco, né? Luiz Antônio e Gabriela, da Companhia Mugunzá, de São Paulo. Olha, quando eu parei para pensar nisso, demorou um pouco para vir, assim, mas logo eu pensei numa peça. Depois até a minha companheira aqui em casa, a Evelyn, ela me lembrou de outra que também foi algo que foi muito, muito profundo, que me pegou, que foi uma outra peça que eu vou falar depois, mas o que eu escolhi para falar, né, que botando na balança, né, os trabalhos que eu vi, eu acho que foi um príncipe chamado Exupéry, né, que é da Companhia Mútua, lá de Itajaí, né? E eu lembro, assim, que eu assisti essa apresentação aqui em Joinville, e eu lembro que eu saí da peça, eu tive que sair, na verdade, eu não conseguia falar com ninguém, eu tive que sair, eu vim no galpão, né, ali da Jote, e aí no final da peça, assim, eu não conseguia falar com ninguém, eu tive que sair do ambiente do teatro, ali para o estacionamento, para tipo, pôr para fora, assim, um choro, que foi um choro soluçante, assim, sabe? Foi uma coisa que eu precisava pôr para fora um pouco, para depois voltar a conversar com o pessoal que estava comigo ali, dar um abraço no elenco e tal. E foi, assim, também uma coisa tão bonita, né? A trilha sonora me chamou muito a atenção, e a maneira como a trilha sonora conversava com as cenas, e o patamar que eles foram colocando, assim, a amizade, que no final das contas, assim, né, o príncipe chamado Exupéry é um pouco das histórias que envolvem o autor do Pequeno Príncipe, né, dele como um entregador que pilotava aviões e tal, e como que a amizade foi aparecendo na vida desse autor, né, e como isso foi, depois que a gente, né, fazendo essas relações, como isso foi influenciar na obra do Pequeno Príncipe, né? Mas, assim, também a qualidade estética, sabe? A habilidade que essas pessoas têm de manipular o boneco, né? E fazer uma peça de teatro de animação, assim, com essa qualidade, com essa profundidade, assim, que atinge a gente, né? Que atinge o público, foi uma coisa incrível, assim, né? Eu senti vontade de fazer teatro de animação depois, né, porque a gente conhece o Guilherme, e aí o Guilherme é uma pessoa incrível, e ele mesmo, o tempo inteiro conversa com a gente, ele quer que as pessoas também façam teatro de animação. Você tem que fazer teatro de animação, você tem que fazer,
E, e ele também é uma pessoa, né, habilidosíssima, né, enfim, é um grande artista, assim como as duas mulheres que trabalham com ele ali, enfim, um príncipe chamado Exupéry. Bom, a gente pensa sempre em agradecer essas pessoas, né? Eu diria assim, pô, como eu já disse para eles, né? Muito obrigado por esse trabalho de vocês assim e por mostrar como que é possível atingir as pessoas com um trabalho dessa maneira, assim, trabalhando com bonecos e dando vida, né? Esses bonecos, o Sérgio Tastaldi, ele falava muito desse que ele preferia chamar só, a gente dá ânima para o boneco, né? O boneco ganha vida, ganha uma... E assim, eu diria basicamente assim, muito obrigado por ter feito esse trabalho, por apresentar esse trabalho, porque é bonito que as pessoas vejam isso, né? Isso, quero que outras pessoas também sintam isso ou algo parecido com o que eu senti quando assisti essa peça. Então, diria muito obrigado para eles, assim, muito obrigado mesmo, e que eles façam muitos trabalhos, assim, como com tanta profundidade, assim, e delicadeza, assim, e sensibilidade, como foi esse trabalho do príncipe chamado Exupéry.